Irmãs, meus senhores, minhas senhoras, prezados internautas, prezados rádio ouvintes, jovens queridos que concluístes o curso tão bem preparado para os noivos e para os recém-casados, tão bem programado pelo Ministério de Casais e de Família da Igreja, aos maridos e esposas, aos namorados e namoradas, aos noivos e noivas, a todos que me ouvem nesta noite, eu quero dizer que as palavras que eu estou anunciando não são palavras do seu pastor, palavras que saíram dos lábios de Jesus. Foi Jesus que pronunciou estas palavras extraordinárias. Eu li apenas, eu repeti as palavras de Jesus com a congregação, apenas a conclusão do seu sermão. O sermão mais conhecido em todo o mundo. O sermão que tem sido usado por tribunos, por juízes, por oradores, por políticos, por pessoas dadas a falar, para ilustrar a sua prédica, a sua palavra, o seu discurso, o seu sermão. Muitos têm se utilizado da palavra de Deus neste texto vertente. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, é o sermão completo, o maior sermão, o mais perfeito sermão, o mais profundo sermão que algum ser humano já ouviu. É o Sermão da Montanha. Sermão conhecido no mundo inteiro, conhecido como Sermão do Monte, ou Sermão das Bem-aventuranças, ou Sermão das Beatitudes, os mais diferentes nomes para o mesmo significado. Porque Jesus queria falar de coração para coração. Ele falou para uma multidão, mas ele focava os seus discípulos, dizendo-lhes que esta palavra era para ser praticada. Esta palavra era para ser vivida. Por isso, no capítulo 5, nós encontramos os versículos 3 a 12, que são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados, bem-aventurados. Jesus estabeleceu 10 bem-aventuranças que seriam, se colocado em prática, daria condição a qualquer pessoa, a qualquer instituição, a qualquer igreja, mas sobretudo a família, viver uma vida ajustada e uma vida feliz. Isso estava no coração de Jesus. Falar às igrejas, falar às famílias, falar aos crentes. Os 12 primeiros versículos fala das bem-aventuranças. Billy Graham, famoso Billy Graham, escreveu um famoso best-seller, A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade é um livro de Billy Graham, de 13 capítulos, cada capítulo falando de uma bem-aventurança. Um dos capítulos servia como introdução, outro capítulo servia como aplicação, outro capítulo servia como introdução. 10 capítulos falando sobre as bem-aventuranças. Depois, o Senhor Jesus, falando das bem-aventuranças, Ele nos diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Que responsabilidade para nós! Que responsabilidade para o casal crente! Que responsabilidade para o noivo crente! Que responsabilidade para a família crente! Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus não disse: eu sugiro que sejam. Jesus não disse: talvez vocês sejam. Jesus disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. O versículo 13. Versículo 14, ele apresenta 14, 16, ele fala sobre a luz do mundo. Versículo 17 a 20, Jesus disse que ele veio cumprir a lei. Ele está dizendo que nós devemos cumprir a lei. Não é certo o crente
Não é certo o casal que bula a lei, que desobedece à lei. A lei é para ser cumprida. Jesus disse que ele veio para cumprir a lei. Ele também, logo depois, ele está dizendo: aquele que violar um destes mandamentos, aquele que violar, que descumprir um destes mandamentos, sabe qual vai ser a condição dele? Ele será o menor no reino dos céus. Basta não cumprirmos, basta não obedecermos uma lei do Senhor. Sabe qual é a nossa posição? Nós somos crentes, estamos salvos, mas seremos o menor no reino dos céus. Essa é a palavra de Deus. Também Jesus diz que quem matar está sujeito ao julgamento. Mas é claro, quem é que vai concordar com quem cometeu um homicídio? Que novidade Jesus falou? Jesus falou: quem matar será julgado. Mas no mesmo versículo, ele falou assim: mas quem se irá contra seu irmão também será julgado. Não é só quem matar. Basta que você se ire contra o seu irmão. Sabe o que você está fazendo? Você está cometendo o mesmo pecado, do mesmo tamanho de quem matou. É isso que Jesus está dizendo. Mas nós não matamos, mas nos iramos contra a esposa. Nós não matamos, mas ficamos irados contra o marido. Por qualquer coisa. Nós não matamos, mas ficamos irados contra o namorado, como noivo contra noivo. Não é para ficar. Jesus está falando, meus irmãos, dando cada passo. Depois disso, sabe o que ele faz? Ele condena o adultério. Mas quem aqui não vai condenar o adultério? Todos nós condenamos. Não há uma pessoa que, em bom senso, possa dizer: não é problema adultério para mim. Mas Jesus, quando ele fala, quando ele condena o adultério, ouça noivos, ouça jovens, ouçam irmãos. Jesus condena o adultério. Mas veja o que ele fala: quem olhar para uma mulher com segundas intenções já cometeu adultério contra ela. Primeiro, uma coisa muito dura que eu não vou fazer: eu não vou adulterar. Pastor, eu nunca adulterei. Mas passou uma mulher bonita na minha frente, eu esqueço da minha esposa, olho para aquela mulher e eu cometi adultério. É isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo para nós não fazermos. Como crentes, eu sou casado, só há uma mulher na minha vida, é a mulher que Deus me deu. Queridos noivos, não abram mão desse princípio. A sua noiva será a sua esposa, e só ela, ninguém mais. Mas nos trabalhos, nos nossos relacionamentos sociais, quantos são vítimas de assédio sexual? Mas quantos dão oportunidade para o assédio sexual? Há pessoas que lamentam porque foram assediadas sexualmente. Só que elas foram para o trabalho muito vestidas de tal maneira que estão atraindo sexualmente a cada um que passa por ele ou por ela. Você está dando oportunidade para esse pecado, então você também, de acordo com a sua vestimenta, está em pecado. Isso tudo eu não estou falando, nós encontramos na palavra de Deus. Aí Jesus fala assim, versículos 36 a 37, não julgueis, é para não julgar. Ele diz, a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. Não é para julgar. Eu não posso colocar o meu dedo apontando para você que pecou, que errou, que fez isso errado. Eu tenho que apontar para mim. Jesus está dizendo,
que a palavra do crente deve ser essa: sim, sim, e não, não. Depois, no próximo ponto de Jesus, ele condena totalmente a vingança, a crentes vingadores, a crentes que odeiam seu irmão, só porque lhe fez um mal qualquer. Então o resto da vida ele está de mal com aquela pessoa, a pessoa nem sabe. E às vezes dentro de casa acontece isso. A palavra de Deus condena a vingança e nos orienta: olha, se te baterem na face direita, o que é para fazer? Da esquerda. Isso não é, meus irmãos, material, não é para bater na minha face, eu vou dar outra face. Olha, você bateu só nessa, agora bate nessa. Não é isso. É para nós entendermos que a pessoa pode nos atingir, pode nos agredir, pode nos atingir, pode falar mal de nós, mas está perdendo tempo, que não vai nos atingir. Nós vamos ser dominados pelo Espírito de Deus para amar aquela pessoa que nos atingiu. Jesus continua falando. Aí ele começa a falar nos versículos 43 a 48 do amor ao próximo. Ao falar do amor ao próximo, ele sempre termina com uma outra colocação: não é só amar a sua esposa, isso é fácil. Não é amar o seu noivo, a sua noiva, isso é fácil. Ele diz: amar ao seu próximo como a ti mesmo. Aí ele completa: mas amar que eu quero dizer é amar o seu inimigo. Só tem valor o amor ao próximo quando eu tenho capacidade dada por Deus para amar os meus inimigos. Jesus diz: amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem. Acabei o capítulo 5. Mas o Sermão da Montanha não é só o capítulo 5. Depois nós temos o capítulo 6, versículos 1 a 4. Nós encontramos como devemos dar esmolas. Há pessoas que dão esmolas e todo mundo precisa saber. Eu dei o dízimo, meu dízimo é o maior da igreja. Ai de mim se não fosse o meu dízimo. Ai de mim, ai da igreja se não fosse a minha contribuição. Jesus está dizendo: não tem nenhum valor. O valor é quando eu contribuo com amor, eu contribuo sem esperar reciprocidade, eu contribuo quando sou motivado pela paixão pelas almas perdidas. Jesus está dizendo como nós devemos dar esmola. Jesus está dizendo sobre o jejuar, versículo 16 a 18. Jesus está dizendo de versículo 19 a 21, não ajunteis tesouro na terra, porque não vale nada. Há pessoas que dão a vida para comprar uma casa hoje, um apartamento hoje, uma fazenda hoje, uma casa na praia, um carro hoje, troca de carro, só bens materiais. Está preocupado em ajuntar tesouros na terra. E Jesus está dizendo, não vale nada. O que vale mesmo é ajuntar tesouro nos céus. A pessoa é muito pobre, está satisfeita com o que tem para o dia a dia, não pode andar em hotéis 5 estrelas, não pode almoçar em restaurante, não tem carro, não pode passear, mas é ajustada com Deus, porque ela está ajuntando tesouro no céu, não tesouro na terra. Não é pecado termos propriedade, não é pecado trabalharmos e comprarmos o que nós quisermos comprar, mas não deve ser o nosso foco. Por isso que Jesus diz assim, não sirvais a Deus e a Mamon. Mamon é as riquezas. Não é para adorarmos a dois deuses, a Deus verdadeiro e o dinheiro. Nos versículos 22 a 23, ele fala sobre a luz e as trevas. É aí que ele diz sobre os dois senhores. Depois ele nos orienta, não andeis ansiosos, não fiqueis preocupados com o que haveis de comer ou com o que haveis de beber. Os passarinhos não têm essa preocupação. Os passarinhos não têm essa preocupação. Por que nós somos imagem e semelhança de Deus? Os passarinhos
não são inteligentes, são seres irracionais. Eles não têm essa preocupação, mas eles têm sempre o que se alimentar. Sabe por quê? Que Jesus criou os passarinhos. Então, ao criar os passarinhos, Jesus garantiu-lhes alimentação. Jesus está dizendo para não estarmos ansiosos quanto o que havemos de comer ou o que havemos de beber. Depois ele, no capítulo 7, ele começa: não julgueis, para que não sejais julgados. Depois de falar sobre isso, ele começa a falar sobre oração. Ah, que bênção a orientação de Jesus pela oração. Ele nos constrange, ele nos ensina a orar. Depois do ministério da oração, ele agora começa a falar sobre dois caminhos, sobre duas portas. Ouçam, 2 caminhos e 2 portas. Ou você entra pelo caminho estreito, ou pelo largo. Ou você entra pelo estreito ou pelo largo. É opção sua, não é ordem de Deus. Se você é infeliz, você é o culpado. Você quis entrar pelo caminho largo, mas Jesus falou para entrar para o caminho estreito. O caminho estreito não é só para ilustrar a salvação, mas é para ilustrar a nossa vida diária. É para ilustrar a nossa vida conjugal. O caminho estreito é caminho de renúncia. Você precisa estar preparado para renunciar. Não pense que a vida conjugal é tão bonita quanto vocês imaginam. Ela será linda, dependendo de você colocar em prática o que Jesus nos orienta. É para entrar pela porta estreita, que conduz ao caminho estreito, que conduz à felicidade, que conduz à salvação. Se você optar pelo entrar por caminho largo, a porta larga que conduz ao caminho largo, cujo fim é a desgraça, cujo fim é a perdição, responsabilidade sua. Depois disso, ele fala nos versículos 15 a 23 sobre os falsos profetas. Meus irmãos, como nós temos visto falsos profetas, como temos visto falsos profetas, enganadores, mentirosos, usam a palavra de Deus e interpretam-na ao seu bel prazer. São profetas falsos, não sei quais, não sei quantos. A Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. Agora, Jesus entra na conclusão do seu sermão. Jesus entra na conclusão do seu sermão, e eu faço o contrário. É agora que eu vou começar a pregar. Agora que eu vou começar a pregar. Eu vou começar a pregar exatamente quando Jesus termina. É porque Jesus falou tudo isso no capítulo 5, e 6, e 7, para dizer o que está no versículo 24 a versículo 27, é exatamente o que Jesus fez. Tudo que ele falou até agora, sabe o que significa? É o alicerce da vida conjugal. É o alicerce da vida cristã. É o alicerce da vida da igreja. O alicerce da parábola. Prestem muita atenção. A base da parábola é uma palavra só. Sabe qual? Obediência. Obediência a tudo que Jesus falou. A tudo que eu repeti agora, dito por Jesus. O alicerce da parábola é obediência. Ouvir a palavra de Deus e praticá-la. É isso que constitui construir a casa sobre a rocha. Se não obedecer a palavra de Deus, se não praticar a palavra de Deus, tudo está muito bonito. Você pode até saber de cor. Você pode ter lido muitas vezes,
Mas se você não obedecer, haverá consequências funestas. Haverá consequências terríveis. E muitos casais, até crentes, têm uma vida desajustada na vida conjugal por uma questão muito simples: não obedeceram à palavra de Deus. Por isso Jesus encerra o seu sermão dizendo: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática. Jesus está dizendo que é para ouvir, Jesus está dizendo que é para ler, Jesus está dizendo que para você ouvir tudo a respeito da palavra de Deus, mas você precisa praticar. Mahatma Gandhi, ele escreveu: se todos os livros do mundo desaparecessem e ficasse só o Sermão da Montanha, não teríamos perdido nada. Se lessem, se desaparecessem todos os livros do mundo, nenhum livro mais, mas só ficasse o Sermão da Montanha, nós não sentiríamos falta de nenhum livro. O que ele está dizendo é que quem obedece o Sermão da Montanha, famoso sermão de Jesus, ele é ajustado, ele é feliz. Se os princípios orientados por Jesus fossem colocados em prática, o lar não teria chance de alguma coisa dar errado. Noivos queridos, ouçam seu pastor, por favor. Coloquem em prática a palavra de Deus na vida conjugal. Obedeçam a tudo. Vocês ainda vão começar a vida conjugal. Uns estão começando agora. Que fase linda. Sabe o que é começar uma vida com um propósito que vai dominar a minha vida? É a palavra de Deus. Que vai dominar o meu dia a dia é a obediência à palavra de Deus. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha. Provérbios 24:3, com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Construir, há muita necessidade de planejamento, há necessidade de um projeto. Se a gente vai construir pelo nosso bel prazer, sem entender nada de construção, não vai dar certo. Por isso Deus nos dá profissionais competentes para que façamos uma construção sólida na nossa vida, no nosso patrimônio, na nossa casa física. Jesus está comparando isso com a nossa vida espiritual, com a vida do lar, com a vida da família. Eu dou graças a Deus pela minha comissão de construção. Irmão Wellington, irmão Magno, irmão Lauro, irmão Isaíl, irmão Domingos. Meus irmãos, se eu fosse construir, eu começaria pelo telhado. Eu quero dizer, meus irmãos, que quando a gente entra numa casa para comprar, a gente fica vendo a parede, onde é que está o banheiro, onde é que está a cozinha, onde é que está isso, onde está aquilo, mas ninguém se preocupa de olhar lá para baixo. É lá embaixo que está a beleza da casa. Meus irmãos, é lá embaixo, é no alicerce que está a beleza da casa. Nos Estados Unidos, você pode em um mês construir uma casa. Você vai numa casa de material, você encontra parede, você encontra teto, você encontra tudo pré-moldado. Você chega um instantinho, você coloca tudo no lugar, pá, está construído. E a base? As paredes lá são dessa espessura. É coisa, meus irmãos, é pedaço de madeira. Aquilo você chega na casa de material de construção e troca o quarto de porcelana, se jogar aquele embaixo, trazer outro, no mesmo dia já está pronto outra vez. Sabe por causa de quê? É o que está em cima. Mas o que está embaixo é que garante. É o alicerce, meus irmãos, que garante.
A comissão estava preocupada, a igreja vai pensar que a construção não está andando. Eu disse, meus irmãos, fiquem tranquilos. Nós estamos aqui, um lugar que coloca-se 600, 700, 800 pessoas. Ninguém tem medo. Sabe por que não tem medo? É porque está o alicerce muito bem firmado. Nós podemos gastar meses, meus irmãos, trabalhando no buraco, trabalhando no alicerce. Não há problema. Vamos gastar tempo no alicerce. Depois, sobe com facilidade. Porque o que vai garantir a segurança da construção é o alicerce. O que vai garantir a segurança do lar é o alicerce, meus irmãos. A árvore, nós só olhamos os frutos. Nós só olhamos a sombra que a árvore produz. Árvore frondosa, que árvore linda! Só que o garante a beleza da árvore, o que garante os frutos, é a raiz que está lá embaixo que ninguém vê. E o Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem a sua lei, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele compara, pois será como a árvore plantada junto à corrente de água. A raiz tem de estar perto da água. A raiz tem que estar num terreno molhado, porque a água que alimenta a raiz é que ela vai sustentar o caule, vai sustentar a flor, vai sustentar o fruto, vai sustentar tudo. Na vida conjugal, meus queridos, é a raiz, é a base, é a estrutura que vai garantir a vida no lar. E essa estrutura é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Como diz o hino, desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Veio a tempestade, veio a chuva, vieram os ventos, mas toda a força do vento, toda a força da tempestade não atingiu a casa que foi construída sobre a rocha, não destruiu a casa construída sobre um alicerce sólido, um alicerce forte, um alicerce de pedra. Meus queridos irmãos, há grandes tormentas, há grandes tempestades que atingem a vida conjugal. Não se engane, não se engane. Tempestades terríveis que atingem a família. Eu quero falar apenas algumas delas. A tempestade da enfermidade. Queridos, vocês não vão ser sempre saudáveis como são. Vocês são lindos, são bonitos, cheios de força. Mas vai chegar o dia da doença de um ou de outro. Se o casal se amar, se o casal tiver muita estrutura, não há enfermidade que vá abalar o seu amor. Só na minha cabeça agora, por favor, não fez parte do meu estudo, quero pedir licença às filhas da Geisa para falar sobre minha admiração ao irmão Rubem. Nem sei, queridos, como é que é o comportamento do Rubem em casa. Nem sei. Mas saber que o marido tinha uma esposa linda, hoje ela está em cima da cama, reduzida a ossos. Sabe disso? Mas o Rubem está ali, lado a lado com a sua esposa. Lado a lado. Meus irmãos, eu tenho que admirar. Eu tenho que dar como exemplo, como pastor, de uma família que dentro da igreja, a irmã Geisa, ela cantava em todos os coros, ela só não cantava no coral masculino.
A irmã Geise estava lá no grupo de surdos e mudos, firmes na igreja em tudo. Veio uma doença que foi acabando com a irmã Geisa. Mas o seu marido está em casa, firme, lado a lado com ela, só no lar com alicerce, só um lar com estrutura. Nós não vamos ser sempre bonitos como somos enquanto jovens. Eu não sou a metade do que eu era quando jovem. Eu era bonito quando jovem, era mesmo. Mas hoje eu sou feio comparado com a minha mocidade. Mas só que minha mulher me acha lindo. Isso que me interessa. Sabe por quê? Porque estamos lado a lado. Na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da doença, em todas as horas, ela recebe a minha atenção. Em todas as horas eu recebo a sua atenção. Não é virtude minha, meus irmãos. Sabe o que é? É obedecer a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: quem ouve e pratica a palavra de Deus. Eu comparo a um casal, eu comparo uma pessoa, a um crente que constrói a sua casa sobre a rocha. Não há tempestade que possa abalar essa estrutura. Não, senhores. A outra tempestade, a tempestade da perda de um ente querido. Meus irmãos, eu já dirigi mais de 3.000 sepultamentos. É duro ver um pai sepultar o seu filho. É muito duro. O pai pode estar de cabelinhos brancos, o filho pode estar casado, situado na vida, pode estar lá com seus 60 anos, mas o pai e a mãe sepultar o filho é a experiência mais difícil do ponto de vista humano. Essa semana o pastor Paulo Roberto Gonzaga e a irmã Ana foram lá na primeira igreja de Piabetá. O pastor Luiz Antônio Vieira, ele perdeu um menino da sua igreja, meus irmãos, de 11 anos. Um garoto lindo na igreja, embaixador do rei, aluno de escola dominical, tocando no instrumental da igreja. Ele sentiu-se mal. Quarta-feira e sexta-feira ele estava sendo sepultado. Garoto lindo. Mas aqueles pais construíram a sua vida sobre a rocha. Crentes consagrados. Perdeu seu filho de 11 anos, mas isso não abalou a sua vida conjugal, não abalou a sua fé. A tempestade da perda de um ente querido, ela é terrível. E a perda de entes queridos tem separado muitos casais. A perda de entes queridos tem causado um reboliço, tem tornado uma vida conjugal absolutamente desgraçada pela perda de um ente querido. Que tempestade terrível é essa! Mas há também a tempestade da queda moral. Eu disse que Jesus falou assim: olha, não adulterarás. Mas se você olhar para a mulher que não é sua, com segundas intenções, você já adulterou. Você lembra da história de Davi? Davi era um servo de Deus, um rei de Israel, ser extraordinário. Para Deus, o rei mais importante. Para Deus, o rei mais fiel. Um dia, Davi caiu. E porque Davi caiu, as consequências foram terríveis. Você conhece a história de Davi. Mas Davi voltou. Davi um dia, ele, cheio de graça, cheio do Espírito Santo, ele falou: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Ele orou sinceramente ao Senhor e falou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Mas às vezes uma esposa ou um marido pode ter uma queda moral, não deve significar a desgraça da sua vida. Se você está com a sua vida
a sua casa, o seu lar, a sua família, construída sobre a rocha, nem isso haverá de abalar a sua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor estará presente na sua vida. A tempestade da aparência pessoal. Deixa eu contar para vocês. A mulher mais bonita, sabe quem é? É a mais feia. Terrível o casal que se forma apenas o noivo vendo a beleza física da noiva. Vocês são lindas, mas não vão ficar lindas a vida toda. Daqui a 50 anos vocês não serão mais tão bonitas quanto hoje. Tá bem? Não fica desesperada, não. Mas é verdade. O jovem, ele é muito forte, ele é muito bonito, musculoso. Ele é um sarado, né? Sarado não. Ele é um sarado, né? A gente confunde com tarado. O jovem, meus irmãos, a moça olha para aquele jovem musculoso, forte, bonito, lá da praia, lá do surf, ou do futebol, isso tudo passa. Isso tudo passa. Tudo passa. A Bíblia fala que Saul, no seu tempo, foi o homem mais bonito do mundo. Meus irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Saul era o homem mais bonito do mundo. Não tinha ninguém que se comparasse a ele. Ninguém. Pela sua beleza física. Mas sabe o que aconteceu com Saul? O seu reinado foi um desastre. Sabe por quê? Jesus nos fala claramente isso. Saul não andava segundo as orientações de Deus. Saul teve um reinado terrível. Mas era um cara bonito. Era um cara que todo mundo adorava, um vencedor. Mas só por fora, era bonito só por fora. A Bíblia fala de Absalão. No tempo de Absalão, como Saul, Absalão, filho de Davi, ele era lindo. A Bíblia diz que também não tinha nenhum homem tão bonito quanto Absalão. Mas sabe o que aconteceu com Absalão? Ele infernizou a vida do seu pai. Ele infernizou a vida de Davi. Foi o maior adversário de Davi, foi o seu filho Absalão. Mas ele era tão bonito. E muitas meninas querem namorar o rapaz pela sua beleza física. Muitos rapazes querem namorar a menina pela sua beleza física. E sabe o que Jesus falou a respeito de Davi? Quando Samuel foi lá para ver aqueles que seria, daqueles que seria ungido rei de Israel, Samuel olhou para Aminadab e falou assim: é esse daí? Não, não é ele. Você é forte, bonito. Depois Samuel olhou para o outro filho de Samar e falou assim: é esse daí. É muito bonito, é um guerreiro. E Deus falou com Samuel: não é esse. Passou o terceiro filho, o quarto filho, o quinto filho, o sexto filho, todos bonitos, todos fortes. Deus falou para Samuel: não é esse também. Então não é ninguém. Aí Jessé falou assim: tem um menino que está lá cuidando das minhas ovelhas, mas é um menino, um adolescente. Traz aquele adolescente. E o adolescente veio. E Deus falou para Samuel: esse daí é ungido, pode ungí-lo rei de Israel. Aí Deus falou para Samuel: o homem vê o exterior, o homem vê o que está por fora, mas Deus vê o coração. Minhas queridas namoradas,
ou candidatas a namorada, escolham aquele que tem beleza interior. Escolham aquele que tem beleza de caráter. Escolham aquele cujo projeto de vida é um projeto com a preocupação de agradar a Deus. Mas, pastor, agora não dá mais jeito, porque eu já sou casado. Pastor, agora não dá mais jeito, porque eu não posso desmanchar com a minha noiva. E eu nem recomendo, senão vocês vão ficar com ódio de mim. Não há, meus irmãos, nunca é tarde para que permitamos que Deus opere em nossa vida. Nunca é tarde. Lá na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo falou: esquecendo-me das coisas que atrás fico, prossigo para o alvo. Você já é casado há 60 anos, há 50, 40, 30. Você pode começar hoje uma vida diferente na sua vida conjugal. Você está casado há pouco tempo. Há solução para a sua vida. Não abra mão de colocar em prática a palavra de Deus. A Bíblia diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que fizer diferente, eu vou compará-lo àquele homem imprudente que construiu a sua casa sobre a areia. No primeiro caso, vieram as tempestades, vieram os ventos, vieram tudo, mas não atingiu a casa. No segundo caso, aquele que construiu a sua casa sobre a areia, um simples vento derruba a casa. Queridos, um simples problema derruba a sua casa, se você não estiver firmado sobre a rocha. Firmado sobre a rocha é obedecer. Firmado sobre a areia é desobedecer. Ainda que você tenha muitos anos de vida conjugal, comece hoje uma vida diferente. Uma vida de absoluta dependência da vontade de Deus. Queridos noivos, seu pastor deseja para vocês uma vida conjugal perfeita. Queridos casados, recém-casados, desejo para vocês uma vida conjugal em que a palavra de Deus seja o vade-mecum da sua vida. Irmãos queridos casados, irmãos queridos noivos, irmãos queridos namorados, coloquem na sua vida a determinação, o propósito firme e sincero de correr atrás, de obedecer, rigorosamente obedecer a palavra de Deus. Você pode conhecer, nós cantamos tanto, tão bonito, e correram os rios e sopraram os ventos. Cantar não adianta. Cantar não adianta. Podemos cantar tanta coisa que a gente canta. Meu irmão, cada hino que a gente canta, a gente deve meditar em cada palavra, para saber, eu vou fazer isso mesmo? Estou pronto a fazer? A palavra de Deus, o sermão de Jesus, é para dizer, se você obedecer, haja o que houver, venha o que vier, você será vencedor. E quando Jesus diz que você vai ser vencedor, Ele está se comprometendo a estar com você, ajudar você a ser vencedor, ajudar a você a derrotar todas as tempestades, todos os ventos, por mais fortes que sejam, você vai vencer. Billy Graham escreveu o segredo da felicidade. É um só: obedecer.
Que Deus nos abençoe.